Olá, boa tarde, prezados clientes. Hoje venho aqui para trazer detalhes para vocês sobre o julgamento da revisão da vida toda. Em nossa última conversa, contei a vocês que teve um pedido de vistas do mais novo ministro do STF e essa situação se mantém. Mas o que tivemos nesse espaço de tempo foi a divulgação do voto de dois ministros, que foi o ministro Alexandre de Moraes e a ministra Rosa Weber. Bom, bem resumiu o ministro Alexandre de Moraes que os embargos de declaração opostos pelo INSS têm por finalidade rediscutir, sanar vícios em 4 principais pontos. No primeiro ponto apresentado, sustenta o INSS que eles trouxeram ao STF uma alegação de nulidade do julgamento anteriormente feito pelo STJ e que o STF não teria se manifestado sobre esse ponto. Também alegam omissão em relação ao segundo ponto, que seria manifestação sobre o prazo decadencial para as revisões da vida toda. Como terceiro ponto, eles falam aqui sobre o caso do divisor mínimo de 60% e, por fim, eles pedem ali a limitação da tese, eles pedem que a tese não seja aplicada em alguns casos. E como que esses dois ministros votaram em relação aos embargos de declaração? Bom, primeiramente, o ministro Alexandre de Moraes se manifestou falando que não haveria qualquer omissão em relação ao pedido de declaração de nulidade da decisão do STJ. O ministro bem pontua ali que não houve omissão no julgado, que o STF alega ali, o STF decide pela legalidade ali daquela decisão, que não tem nenhuma nulidade, nem incompatibilidade com o julgamento proferido pelo STF. O ministro assevera que a decisão da STF foi adequada e não violou a reserva de plenário. Limitou-se a interpretar a legislação infraconstitucional, preservando assim a competência que é destinada ao STJ julgar. Então, superado este ponto, o ministro Alexandre de Moraes prossegue falando sobre o prazo decadencial para as ações da revisão da vida toda, falando que esse tema não foi abordado na ação principal, que o prazo de revisão vai seguir ali as mesmas regras de prescrição e decadência da legislação, porque o STF não teria sido provocado a esse respeito nessa ação da revisão da vida toda. Também sobre a questão do divisor mínimo de 60%, decide o STF, ali pelo voto do ministro Alexandre de Moraes, que não há omissão também sobre esse ponto, que ficou decidido que o segurado poderá optar pela regra mais vantajosa e que a necessidade de conjugação das duas normas também não foi objeto desse recurso. Então, o STF não poderia decidir sobre isso voluntariamente sem a provocação, por fim, considera ali que o tema trazido para debate na STF foi relacionado às aposentadorias e que a revisão da vida toda é, portanto, aplicável a esses casos de aposentadoria e no último ponto abordado pelo INSS, ele modula, sim, os efeitos da decisão para excluir a incidência da revisão da vida toda sobre benefícios já extintos e sobre casos que já foram julgados e que transitaram em julgado. Este foi o voto do ministro Alexandre de Moraes. E veio na sequência a ministra Rosa Weber e também trouxe ali a sua decisão sobre esses embargos de declaração. Bom, ela pontua que deve ser aplicado ali o efeito ex nunc referente aos benefícios já extintos e decide ali pela preservação também da coisa julgada formada até a decisão do STJ, que é de 17 de dezembro de 2019, colocando esta data também como marco para os atrasados.
Como é essa fundamentação da ministra Rosa Weber? Ela fala que a partir de 17 de dezembro de 2019, o INSS já sabia que era posicionamento, que estava decidida sobre a revisão da vida toda, que essa revisão era cabível. Então, a partir desta data é que podem ser cobrados atrasados. Tá? Bom, são decisões parciais ainda, o caso só será julgado depois da manifestação de todos os ministros, então essa corrida ainda está acontecendo. Em virtude do que dispõe o regimento interno do STF, a partir do momento do pedido de vistas, o novo ministro Cristiano Zanin, ele tem até 90 dias para apresentar o seu voto. Então, esse processo não vai ficar parado para sempre e, obviamente, ele pode aí apresentar o seu voto antes desse prazo de 90 dias. Esses foram os votos do ministro Alexandre de Moraes e da Rosa Weber, mas o julgamento ainda não acabou. Eu espero retornar em breve com novidades sobre o julgamento definitivo do caso. Um abraço e até breve.